A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao 31, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu conhecimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo pela Rádio Regional nessa manhã, você que está ouvindo pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook, palavra bastante poderosa, palavra de fé, de esperança do profeta Isaías, que começa anunciando no capítulo 40 a chegada de Jesus o Salvador. Isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele vai falar que o Senhor está preparando, está aplainando o caminho, está criando todas as condições necessárias para que um Salvador pudesse vir e remir o povo escolhido de Deus, o povo a qual Deus estabeleceu uma promessa. Só que quando nós olhamos para essa palavra, ele vai falar sobre as características de Deus e vai falar também das características humanas. Primeiro ele diz assim, que Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Acho que todo mundo sabe, todos vocês que estão me ouvindo têm um conhecimento do que significa a palavra fadiga. Seria uma forma mais simples de entender quando você executa uma tarefa, quando você está sempre fazendo algo, mas você está sempre faltando alguma energia. É como se você fizesse algo e a última capacidade produtiva fosse usada. Então algo está faltando para preencher, algo está faltando para te sustentar. É como se você chegasse quase morto até o final de uma jornada. E aqui ele está colocando que a característica de Deus é que Deus não se cansa e não se fadiga. Outra característica que ele menciona é que o seu conhecimento é indescritível, ou seja, ninguém é capaz de entender, de mensurar, de estabelecer, de calcular o tamanho do conhecimento do Senhor. Num exercício muito simples, comparativo, se nós pegássemos todas as águas que nós temos no planeta, as águas dos rios, as águas dos oceanos e das geleiras, vamos supor que todo esse volume de água represente o conhecimento de Deus. E nós gostaríamos de colocar todo esse conhecimento dentro de um balde comum que nós temos em casa. Seria impossível. E a mesma coisa nós possamos usar em relação a esse entendimento, que todo conhecimento insondável, indescritível do poder de Deus, ele não é capaz de ser colocado, guardado, mensurado no nosso conhecimento, no nosso cérebro, porque ele é muito maior e transcende qualquer capacidade nossa de mensura, de estabelecimento. E aí, quando ele está falando essa palavra, ele vai mostrar que tudo isso que Deus tem, ele está repassando para o seu povo. Porque ele vai dizer que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga e o seu conhecimento é indescritível. Não tem como conhecer. Mas Deus tem uma benevolência, Deus tem uma graça, Deus tem uma bondade, que ele vai dizer assim, Deus fortalece os cansados. Então toda a força que Deus tem, ele está partilhando, ele está dividindo, ele está oferecendo, ele está colocando à sua disposição, você que está cansado. E o nosso cansado, ele pode ser dividido de pelo menos duas maneiras. Uma é o cansaço físico, é o cansaço do corpo, dos músculos, quando você tem uma jornada extenuante e você sente uma necessidade de recompor a sua condição física, a sua condição muscular. Mas existe o cansaço da alma, quando você
tem que enfrentar as dificuldades e as lutas, e você sente um desgaste emocional, um desgaste espiritual. E talvez a melhor forma de descrever esse desgaste é quando você vai perdendo a esperança, você vai perdendo a fé, você vai perdendo a motivação, você vai perdendo o ânimo, e a sua vida parece ser simplesmente um acontecimento, um fato de situações que você não tem mais como agir, como interagir, como transformar, como mudar. E aí Deus também nesse versículo vai dizer que uma das condições humanas é justamente essa fraqueza, de perder a força e o vigor. E ele vai dizer que tanto os jovens quanto os moços, que teoricamente estariam na sua melhor condição física, emocional, até eles se cansam e fadigam. Então quer dizer, qualquer ser humano que vive nesse planeta está sujeito ao cansaço, à fadiga. Mas aí ele vai dar uma resposta poderosa, uma resposta grandiosa, que é: mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que podem estar cansados, desanimados e abatidos, mas aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados, eles serão transformados. E renovar significa uma transformação por completa. E vai dizer que eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não terão fadigas, e terão condições de voar, até mesmo como águias. Então olha que palavra poderosa que nós temos para você que está nos ouvindo. Talvez a sua condição nesta manhã, nesse final de semana, é de alguém que está muito desanimado, talvez pelas questões familiares, talvez pelas questões profissionais, talvez por questões de relacionamentos que envolvem pessoas, vizinhos, compadres, enfim, por qualquer coisa, você tem perdido a fé, a esperança, o vigor das suas ações, e até mesmo os projetos, até os seus sonhos, muitas vezes foram frustrados, e você não deseja nem mais sonhar. Mas aqui o que Deus está dizendo através da boca do profeta é: não se preocupe, porque os jovens se cansam, os moços também, mas aqueles, independente da idade, que esperam no Senhor, eles serão renovados pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pelo todo entendimento necessário para que Deus possa mudar essa vida e transformar essa vida. Que você possa receber essa palavra como um renovo para o teu dia, que a tua vida, que a tua família, que os teus filhos possam ser tocados e transformados também, que você possa tomar posse dessa grande promessa que Deus oferece para você no dia de hoje, para que o nome do Senhor seja colocado no alto dos seus projetos, e assim você vai correr, assim você vai caminhar, e você poderá até voar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, e receba essa palavra em nome do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso.